soberano e eterno Deus, é com muita gratidão, Pai, no nosso coração, nós chegamos aqui mais uma vez nesta noite, ainda que estejamos em poucos irmãos, mas o Senhor já tem esta reunião marcada, isso não é surpresa para Ti. Abençoe aqueles irmãos que pediram oração. Eu coloco a minha oração junta com os irmãos, para que o Senhor possa abençoá-los. Também, Senhor, aqueles irmãos que não puderam vir, por motivo de trabalho, motivo justo, que o Senhor possa alcançá-los, a bênção possam chegar até eles. E nós que estamos aqui, ó Pai, cremos que o Senhor vai falar conosco, vai nos ajudar. Pedimos isso com perdão dos nossos pecados, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Boa noite, irmãos. Graças a Deus, mais um culto que o Senhor nos permite realizar, e aqui queremos ser ajudados por Ele. Eu quero pedir que os irmãos se coloquem de pé para nós lermos a Bíblia. Primeira carta, de Pedro, capítulo 5, primeira epístola universal de Pedro, capítulo 5, versículo 5 a seguir. Tem uma visitante ali, Deus te abençoe, seja bem-vindo, viu? Semelhantemente vós, jovens, sede sujeitos aos anciãos, e sede todos sujeitos uns aos outros, e revesti-vos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Senhor, acrescente as tuas bênçãos a esta palavra. Fala em nossos corações, ó Pai. Pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Assentai-vos. Hoje pela manhã nós tomamos esta palavra e eu comecei a pensar sobre essa palavra que tanto tempo nós falamos nela. Muitas vezes nós falamos, mas tem vezes que você tem que olhar com mais carinho para ela. Dá para se dizer assim, com mais cuidado, com calma. Eu comecei a pensar, o que seria humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus? E observando o que Pedro falou, ele disse: humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus. O que significa? Significa que os cristãos não devem tentar resistir à ação do Senhor na nossa vida. Ter humildade para aceitar aquilo que Deus está fazendo na nossa vida. Veja, o Senhor conduz soberanamente todas as coisas, não é verdade? Nós costumamos dizer, citando as Escrituras, que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Mas então, por que nós muitas vezes queremos entender as coisas que estamos passando? E normalmente nós jogamos perante Deus as nossas qualidades quando vamos orar. Mas Pedro aqui está dizendo: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte.
E antes disso, antes dele citar isso, nós lemos ali, começando com os jovens, mas tem muito mais para trás ali, falando sobre os presbíteros, como devem comportar. Mas o que Pedro exorta a nós, os filhos de Deus, que para estar debaixo das potentes mãos de Deus, guiados pelas mãos de Deus, tem que ser crente, tem que ser cristão. Então é nós humilhando debaixo das potentes mãos de Deus. Veja, irmão Paulo, antes de dizer humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, o apóstolo Pedro aconselha nós a se revestir de humildade, uns para com os outros. E para fundamentar sua argumentação, ele cita o livro de Provérbios. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Falando da humildade, nós, de um para com o outro. A humildade, ela deve ser, irmão Júnior, uma característica do cristão. Porque Deus é humilde. Deveria ser uma marca nossa, a humildade. Sem humildade, ninguém chega lá. Então Pedro vem e diz assim: revesti-vos de toda a armadura. Revesti-vos de humildade. Quer dizer, revestir e vestir é o mesmo significado. Você está colocando uma cobertura de humildade em você. No grego, esta palavra significa amarrar algo ao corpo. E esse termo aqui, irmão Paulo, era muito usado no tempo dos escravos, que trabalhavam ali. Eles amarravam um avental sobre suas roupas, um avental por cima, para manter a roupa limpa. E também para ser distinguidos, serem diferentes das pessoas livres. E esta ideia é que os crentes devem ter a humildade, a sua conduta, para que possam ser conhecidos e distinguidos dos demais. Já pensou, irmão Flávio? A palavra revestivos ou vestir era usada quando ali o escravo estava trabalhando, colocava aquele avental sobre ele para cuidar da roupa de baixo, não sujar. Tudo que vinha pegava no avental. Chegava no fim do dia, estava limpinho a roupa. E o cristão deve ter essa característica de humildade, ser vestido com esta humildade. Quando você é humilde, não prejudica a sua fé. Não entra em debates, não entra em detalhes, não entra em afrontas. Ele é humilde. Então está sempre em paz o de dentro, porque a humildade está do lado de fora. Que coisa tremenda, irmão. A gente começa a ler, Manaiara, isso aqui. Veja, tem que ser uma característica nossa a humildade. Então, após o apóstolo Pedro introduzir o tema da humildade, ele adverte: portanto, humilhai-vos, pois debaixo da potente mão de Deus. Se no versículo anterior ele fala da humildade que os crentes devem ter uns para com os outros, agora ele está falando da humildade que os crentes, que nós devemos demonstrar para com Deus. Tem gente que não é humilde para com Deus, pastor? Tem. Quando ele vai orar, ele coloca somente as suas qualidades e quer saber por que ele está passando por aquilo, e por quê, como se dissesse assim: Senhor, não está vendo, Senhor? Veja, devemos demonstrar humildade para com Deus. Mas o que significa ser humilde para com Deus? Humilhar-se perante Deus significa se sujeitar a Ele totalmente. Totalmente. Significa confiar em seu poder exclusivamente, só no seu poder. Significa depender dele completamente. Algumas pessoas acham que são tão grandes, ou que são grande coisa diante de Deus, quando na verdade não passam de algo insignificante. Os verdadeiros cristãos, porém, devem manter em mente a sua pequenez diante da grandiosidade do Senhor. Que coisa! Ser humilde para com Deus.
Dizer, Senhor, eu não sei nem por onde começar, eu não sei por que eu estou passando isso, mas o Senhor sabe. O Senhor deve conhecer, o Senhor conhece todas as coisas. E debaixo da potente, da mão poderosa de Deus? O apóstolo Pedro ensina que nós devemos se humilhar debaixo da mão de Deus. E essa referência à mão de Deus é uma expressão usada nas Escrituras para falar, significa o poder de Deus. Humilhai-vos, pois, debaixo do poder de Deus, da mão de Deus, que age poderosamente. No Antigo Testamento é revelado em muitas passagens a mão de Deus trabalhando em prol do seu povo. Êxodo, Deuteronômio, e no Cântico de Maria em Lucas, irmão. Ali eu estava lendo hoje, deixa eu ver se eu acho aqui, que coisa tremenda isso aqui. No livro de Lucas, Lucas capítulo 1, o Cântico de Maria, 1,46, disse então Maria: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Ela está cantando. Por quê? Porque atentou na humildade da sua serva. Pois eis que desde agora todas as gerações me chamarão bem-aventurada. Porque me fez grandes coisas, o poderoso e santo é o seu nome. E a sua misericórdia é de geração em geração sobre os que o temem. E com o seu braço, sua mão, agiu valorosamente, dissipou os soberbos no pensamento de seu coração. Depois, derrubou dos tronos os poderosos e elevou aos humildes. Derruba o exaltado e elevou aos humildes. Que coisa tremenda. Debaixo da potente mão de Deus. Veja. E aí que Deus realiza o seu propósito eterno, operando providencialmente no nível da experiência humana. Ele operou com Jó daquela maneira, e Jó sempre foi humilde. Você não vê Jó colocando diante de Deus suas qualidades. Você vê Jó colocando e olhando para o sacrifício que ele havia feito. Que coisa, irmão, você está entendendo? Agora, para que a seu tempo vos exalte. Aqueles que se humilham debaixo da poderosa mão de Deus, eles recebem conforto da sua promessa no tempo em que Deus determinou para isso. E sempre foi um problema para os eleitos, para os cristãos, para o povo assim chamado cristão, o tempo de espera. E não é coisa que Deus vai nos condenar por isso, mas nós estamos perdendo tempo, se batendo para lá e para cá, não esperando, porque na hora certa, na hora de Deus, as coisas vão acontecer, a seu tempo. Tudo tem um tempo determinado, diz Salomão, debaixo do céu. Tudo tem um tempo determinado, há tempo para todas as coisas, e o nosso tempo chegará. E outra coisa, se não chegar aqui, não está falando simplesmente esse tempo de Deus, irmão Paulo, pode ser aqui como pode ser do outro lado, e aí nós não vamos nem lembrar mais desse tempo aqui que esperávamos. Agora ele cumpre e supre a nossa necessidade. Veja, nós que seguimos a Cristo, não podemos desanimar, demonstrar impaciência para com Deus. Ao contrário, nós devemos confiar no cuidado do Senhor, sabendo que no tempo certo Ele nos dará a vitória. É verdade que o apóstolo escreve: portanto, humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. Mas o importante é entender que isso não significa um modelo aqui. Esse tempo oportuno, exaltação, não quer dizer necessariamente que virá nessa vida, mas certamente virá em seu cumprimento pleno no outro lado. Agora aqui, vamos comportar como pessoas vitoriosas. Eu estava vendo, porque a vitória, ela chega, irmão Paulo. Eu estava vendo, irmão Luiz, algo tremendo sobre Daniel. Daniel, aqui no
no livro de Daniel, capítulo 9, a oração de Daniel. Quem foi Daniel? Aquele jovem, sábio, que Deus amava, que pela desobediência do seu povo, ele foi levado para a Babilônia. Nós sabemos da história ali, ele e mais 3 amigos não se dobraram, posicionados debaixo da dificuldade, mas eles foram ali testemunhos do Senhor. Daniel, Sadraque, Mesaque, Abednego, né? Nós sabemos dessa história. Mas aí passou-se o tempo. Eu não sei com que idade Daniel estava aqui, quando ele ora. Eu não sei quanto tempo fazia isso, que ele foi deportado para lá, para a Babilônia. Mas aqui nesse livro, eu estava lendo hoje pela manhã, e eu pensei, como que Daniel não ia ser um homem abençoado? Passando por tudo aquilo, irmão Júnior. E aqui no livro de Daniel, capítulo 9, ele diz assim: no ano 1º de Dário, filho de Assuero, ele estava ali, Daniel estava no primeiro reinado desse rei. Ele disse: eu, Daniel, entendi pelos livros. Ele estava lendo a Bíblia, os pergaminhos, profecias. Ele disse: eu entendi pelos livros que o número de anos de que falou o Senhor ao profeta Jeremias, em que haviam de acabar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. E eu dirigi o meu rosto ao Senhor, Senhor Deus, para o buscar com oração, e rogos, e jejum, e pano de saco, e cinza. E eu orei ao Senhor, meu Deus, e confessei e disse, olha o tipo de oração. Eu confessei e disse: ah, Senhor Deus, Deus grande e tremendo, que guarda o conserto e a misericórdia para com os que te amam e guardam os teus mandamentos. Pecamos e cometemos iniquidades e procedemos impiamente e fomos rebeldes. Quem que ora desse jeito? Quem que ora dessa maneira? Não, eu sou cristão, eu estou todo dia na igreja, Senhor, o Senhor tem que me ouvir, o Senhor tem que me dar minha bênção, o Senhor tem. Não é verdade? Vamos ser sinceros. E aqui ele começa a dizer: Senhor, nós pecamos, cometemos iniquidade, procedemos impiamente, fomos rebeldes, apartamo-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos. E não damos ouvidos aos teus servos, os profetas, que em teu nome falaram aos nossos reis, nossos príncipes e nossos pais, como também a toda a terra. A ti, ó Senhor, pertence a justiça, mas a nós a confusão de rosto. Quantas vezes nós vimos oração totalmente ao contrário disso aqui? Nós mesmos fizemos. E aqui Daniel está jogando todo, exaltando a Deus, se humilhando perante Deus, reconhecendo o seu erro, reconhecendo o erro do seu povo, dizendo: Senhor, se nós estamos, em outras palavras, se nós estamos passando por isso, é porque nós erramos. O Senhor não tem culpa disso, o Senhor é bom, o Senhor nos tirou, nós é que fomos rebeldes. Olha bem, irmão Paulo. A ti, Senhor, pertence a justiça, a nós somente confusão de rosto, como se vê neste dia. Aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém e a todo o Israel, aos de perto e aos que estão longe, em todas as terras, por onde os tens lançado, por causa da sua prevaricação, com o que prevaricaram contra ti. Eu vi algo, irmã Nair. Um padre foi orar pelo outro padre, rezar, orar da maneira deles, fazer uma oração. E ele estava consolando o outro padre, e o padre disse: não, rapaz, eu estou assim porque eu fumei uma vida inteira. Eu estou colhendo aquilo que eu plantei. Deus não tem culpa disso. Que sinceridade! Às vezes vemos pessoas pagando preço na saúde, porque destruiu a saúde uma vida inteira. Vem para a igreja todo arrebentado, vem igual, Deus tem poder para te curar, mas vem reconhecendo: eu estou assim porque eu plantei isso aqui. Não é verdade, irmão Luiz? Eu plantei isso. Então, Senhor, se o Senhor quer me curar, me cura.
O Senhor tem poder para me curar, agora se o Senhor não quiser, eu não vou ficar culpando Deus, por que eu estou assim? Padre sábio, palmas para ele. Sincero, oração sincera. E Deus pode ouvir. Porque a oração, visitante, muda as coisas. Nós temos homens na Bíblia que estavam prontos, sentenciados para morrer, e não foi uma praga que rogaram, não, foi o profeta que foi lá e disse assim: conserta a tua casa, porque morrerás e não viverás. Ezequias. E ele virou para o canto e chorou e colocou para Deus que ele precisava de mais tempo, e Deus mandou voltar e acrescentar mais 15 anos de vida. 15, irmão Paulo. Porque ele precisava daquilo. A oração muda as coisas, mas a oração sincera. Vamos arrancar de Deus nesta noite a resposta para a nossa vida, irmão. Precisamos de um renovo, precisamos de um estímulo, vamos parar de ter essas orações de campainha. Aperta ali, sai correndo aqui naqueles meninos, quando nós jogávamos futebol na rua, tempo que dava. Hoje não dá mais. Tempo que nós podíamos andar livre na rua, brincando. Hoje não dá mais. Hoje qualquer moleque anda com a arma na cintura. Naquele tempo, irmão, eles brincavam, passavam numa campainha. A coisa mais grave que nós fazíamos era essa: apertar numa campainha de uma casa, apertar para ver o homem sair. Quando o homem sair, nós saímos correndo. Muitos cristãos estão dessa maneira, irmão Júnior. Vai falar com Deus só um pouquinho. Você pode ficar uma meia hora, 1 hora, pensando em Deus, falando em Deus, com Deus no espírito, no pensamento. Você pode ficar fazendo isso, você pode ficar ajoelhado, você pode orar de que maneira você sentir de orar. Hoje parei meu carro, fiquei uns 20 minutos dentro do carro, meditando, conversando com Deus, só eu e ele. Coisa boa. Você sai animado, você sai renovado. Veja, então Daniel, ele disse: olha, ó Senhor, a nós pertence a confusão de rosto, aos nossos reis, aos nossos príncipes e aos nossos pais, porque pecamos contra ti. Ao Senhor nosso Deus pertence a misericórdia e o perdão, pois nos rebelamos contra Ele. E não obedecemos à voz do Senhor nosso Deus, para andarmos nas suas leis, que nos deu pela mão de seus servos, os profetas. Assim, todo Israel transgrediu a sua lei, desviando-se para não obedecer a sua voz. Por isso, a maldição, o juramento que estava escrito na lei de Moisés, servo de Deus, se derramou sobre nós, porque pecamos contra ele. Oh, que humildade! E ele confirmou a sua palavra, que falou contra nós e contra os nossos juízes que nos julgavam, trazendo sobre nós um grande mal, porquanto nunca debaixo de todo o céu aconteceu como em Jerusalém. Como está escrito na lei de Moisés: todo aquele mal vos sobreveio, apesar disso, não suplicamos a face do Senhor nosso Deus. Debaixo do mal, debaixo do castigo de Deus, por desobedecer a lei de Moisés, e mesmo assim não se dobraram, irmão Vicente, diante da face de Deus. Mesmo assim não redobraram. Muitas vezes nós temos que fazer um levantamento na nossa vida, e ver o porquê de certas coisas. Nós fazer, não questionar a Deus. Nós fazer, você entendeu? Nós fazer, com humildade, humilhando-nos debaixo da potente mão de Deus. Veja, ele diz assim: e não suplicaram a face do Senhor nosso Deus para nos convertermos de nossas iniquidades e para nos aplicarmos à sua verdade. Por isso o Senhor vigiou sobre o mal e trouxe sobre nós, porque justo é o Senhor nosso Deus em todas as suas obras que fez, pois não obedecemos a sua voz. Aleluia! Na verdade, ó Senhor nosso Deus, o Senhor nos tiraste o seu povo da terra do Egito com mão poderosa. Debaixo de quê? Debaixo de que nós temos que orar? Debaixo de que nós temos que estar? Da potente mão de Deus. O que é a potente mão de Deus? O que é se humilhar para Ele? É reconhecer que Ele está certo em tudo que Ele faz. E é nós que somos falhos. Veja, para ti,
e ganhaste, tirou nós do Egito com mão poderosa e ganhaste para ti nome, como se vê neste dia. Pecamos, procedemos impiamente, ó Senhor, segundo todas as tuas justiças, aparta-se a tua ira e o teu furor da tua cidade de Jerusalém. Depois de reconhecer tudo, ele começou a pedir. Depois que ele reconheceu, que ele confessou: Senhor, meu povo errou, meus descendentes pecaram, não obedeceram, o Senhor mandou profeta, corrigiu-nos, eles não aceitaram, não olharam para a sua face, mas agora, Senhor, agora, ele disse assim, aparta a tua ira, Senhor, e o teu furor da tua cidade de Jerusalém, do teu santo monte, porquanto por causa dos nossos pecados e por causa da iniquidade de nossos pais, tornou-se Jerusalém e o teu povo em um opróbrio para todos os que estão ao redor de nós. Agora, pois, ó Deus, Deus nosso, ouve a oração de teu servo, as tuas súplicas, e sobre o teu santuário assolado, faz resplandecer o teu rosto por amor do Senhor, não de mim, por amor do Senhor. E inclino, ó Deus meu, os teus ouvidos. Eu estou fazendo isso aqui para quando nós orarmos no final dessa pregação, você colocar dessa maneira aqui sua vida e eu colocar a minha diante de Deus. Veja como que deve ser a oração, lançando sobre ele, ali está escrito, sobre ele toda a vossa ansiedade. Ele disse assim: agora, pois, ó Deus nosso, ouve a oração do teu servo e as suas súplicas, e sobre o teu santuário assolado faz resplandecer o seu rosto por amor do Senhor. Inclina, ó Deus meu, os teus ouvidos e ouve. Abra os teus olhos e olha para a nossa desolação e para a cidade que é chamada pelo teu nome, porque não lançamos as nossas súplicas perante a tua face, fiados em nossa justiça, mas em tuas muitas misericórdias. Orar: Senhor, não estou aqui por minha justiça, mas por sua misericórdia. Ó Senhor, ouve. Ó Senhor, perdoa, ó Senhor, atende-nos e opera sem tardar, por amor de ti mesmo, ó Deus meu, por a tua cidade e teu povo que se chama pelo teu nome. Você se chama pelo nome dele? Você tem direito. Estando eu ainda falando e orando e confessando o meu pecado e o pecado do meu povo Israel, e lançando a minha súplica perante a face do Senhor meu Deus, pelo monte santo do meu Deus, estando eu, ainda falando na oração, o varão Gabriel, que eu tinha visto na minha visão ao princípio, veio voando rapidamente e tocou-me a hora do sacrifício da tarde, na hora da oração, e me instruiu e falou comigo e disse: Daniel, agora sai para fazer-te entender o sentido. No princípio das tuas súplicas saiu a ordem, e eu vim para te declarar, porque és muito amado. Toma, pois, bem sentido a palavra e entende a visão. E ali ele mostrou a Daniel a visão de 70 semanas que ainda faltavam, nós não vamos entrar nisso, mostrando que o tempo, e aquilo era para aquele tempo, para mais para frente e até agora, que ainda falta cumprir. Mas 70 semanas. Daniel deixou escrito. Agora o mais bonito, vocês viram que ele disse assim: no princípio das tuas súplicas saiu a ordem, para entregar a bênção a Daniel, para falar com Daniel, para mostrar com Daniel. Daniel orou 21 dias, no princípio, no começo da oração, mas Deus queria provar que Daniel não queria testar Daniel, porque já conhecia Daniel. Daniel já tinha interpretado sonho, Daniel já tinha feito a palavra de Deus criar vida ali naquele lugar, interpretando sonho, profetizando. Mas ele queria ser mais exaltado em Daniel e deixar para nós essa experiência de que nós devemos nos humilhar perante Deus. Quando orarmos, reconhecer quem somos, reconhecer que Deus está certo e nós não estamos. E o bonito aqui, irmão Vicente, quando ele
disse para Daniel: quando você começou a orar, eu já ouvi, eu já recebi ordem para te entregar. Mas o que acontece? 21 dias tinha que se passar. Quem sabe Deus já ouviu sua oração, mas Ele quer mais ainda. Ele quer que você faça esse tipo de oração de Daniel. Que coisa tremenda, irmão Luiz. Veja, e aí aqui no versículo 10, no parágrafo 10 dessa oração de Daniel, melhor dizendo, no livro de Daniel, no versículo 10, ele diz assim, que ele estava perto de um rio, ali na borda do rio, sentado, meditando, talvez. E ele disse: eu levantei os meus olhos e olhei e vi um homem vestido de linho, e os seus lombos cingidos com ouro fino, e o seu corpo era como de turquesa, e o seu rosto parecia relâmpago, e os seus olhos como tocha de fogo, e os seus braços e os pés como cor de bronze. Daniel viu tudo isso. E só eu, Daniel, vi aquela visão. E os homens que estavam comigo não viram, não o bastante, caiu sobre eles um grande temor, e fugiram e esconderam-se. E eu fiquei, pois só, e vi esta grande visão, e não ficou força em mim. E transmudou-se em mim a minha formosura, e desmaio, e eu não retive força alguma da visão. Contudo, eu ouvi uma voz das suas palavras, e ouvindo a voz das suas palavras, eu caí com meu rosto em terra, profundamente adormecido. E eis que uma mão me tocou e fez que eu me movesse sobre os meus joelhos e sobre as palmas das minhas mãos. Uma mão tocou. E me disse: Daniel, homem muito desejado, está atento às palavras que te vou dizer. Levanta-te sobre os teus pés, porque eis que eu te sou enviado. E falando ele comigo esta palavra, eu estava tremendo. Então me disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração em compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas orações. E eu vim por causa das tuas palavras. Eu vim por teu comportamento, Daniel. Eu vim pela sua maneira de orar, Daniel. Desde o primeiro dia que você reconheceu, começou a orar, Daniel, você colocou diante de Deus que você devia isso mesmo, que o seu povo devia, que vocês não ouviram a voz de Deus, que vocês erraram porque vocês foram rebeldes. Eu comecei a ouvir desde o primeiro dia, Daniel, e aqui estou eu. Olha, irmão Paulo, repetindo, então me disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicasse o teu coração a compreender, comece a compreender que Deus não está errado. Essa prova, esse momento que você está passando, larga a mão de ser menino. Vamos levantar a cabeça, o nosso Deus é poderoso. Saia dessa parte baixa que você está. Diga: Deus, me levante mais alto, eu preciso estar mais alto. Veja, quando você aplicasse o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. Ó Deus, aleluia. E ele segue dizendo assim, e aí ele começa a orar, e falando ele ainda comigo essas palavras, abaixei o meu rosto e emudeci, e eis que uma como semelhança do Filho do Homem que me tocou os lábios. Então abri a minha boca e falei, e disse àquele que estava diante de mim: Senhor meu, por causa da visão sobre mim vieram dores, e não me ficou força alguma. Como, pois, pode o servo deste meu Senhor falar com aquele meu Senhor? Porque quanto a mim, desde agora, não resta força em mim, e não ficou em mim fôlego. E uma como semelhança de um homem me tocou outra vez e me confortou. E disse: não temas, homem muito desejado, paz seja contigo, anima-te. Sim, anima-te.
Deus quer te animar, Deus tem que me animar, irmão. Anima-te. E falando ele comigo, esforcei-me e disse: fala, meu Senhor, porque me esforçaste? E disse: sabes por que eu vim a ti? Eu tornarei a pelejar contra o príncipe dos persas, e saindo eu, eis que virá o príncipe da Grécia. Mas eu declararei que está escrito na Escritura da verdade, e ninguém há que esforce comigo contra aqueles, a não ser Miguel, o vosso príncipe. Ele pelejará por nós. Esforça-te, tem bom ânimo, tenha ânimo. Eu tenho falado, irmão Paulo, não precisa ser profeta para citar o que eu vou citar agora. Nós estamos vivendo uma hora do sufoco do trigo. O trigo, irmão Luiz, quando está para ser na hora da colheita, ele está cabisbaixo. Você passa numa roça, uma plantação de trigo, você pensa que ele está morto, está cabecinha baixa, como uma rosa lá assim, cabecinha baixa. A pessoa pensa assim: o trigo não, já foi, está na hora de ser colhido, está cheio. Ele está abaixadinho porque ele está cheio. A hora de nós se humilhar para Deus para ser enchido, nós temos que estar cheio. Agora, que hora do sufocamento do trigo, irmão Paulo? É demônio para todo lado sufocando. Você tem que gritar, você tem que levantar o grito de liberdade, tem que dar o grito de liberdade, como preguei na sexta passada em São Paulo. Por que deu essa revolução no 7 de setembro? Foi porque houve um grito de liberdade uma vez, e as pessoas nem sabem muito da história, fez 200 anos, irmão Luiz. Mas quem que nos colégios ensinava e tal, mas para pensar, o orgulho das pessoas que nem sabem o que aconteceu lá. Simplesmente não deu muito certo Portugal com o Brasil, e eles procuraram se emancipar. E houve um grito de liberdade, e nós temos que dar um grito de liberdade. Sair dessa depressão, sair dessa parte baixa, gritar: nós temos um Deus, nós temos um Deus. Pensamento negativo vem, você diz: eu tenho um Deus. Vem a atmosfera baixa, largando sobre nós um vazio. Como é que se chama? Uma frieza, irmão Paulo. Há uma frieza se aproximando, diga: sai da minha frente, Satanás. Você não vai cair. O predestinado não cai. O predestinado vai chegar lá. O problema é que o diabo tenta sufocar, porque ele sabe que está chegando a hora da colheita do trigo e o joio ser amarrado e queimado no fogo, e o trigo ir para o celeiro. Então, Daniel, irmão, ele reconheceu, e nós devemos reconhecer. Veja, para nós encerrar, o profeta dizendo assim: como eu estava falando aqui há algum tempo, eu creio que na última vez que estive no tabernáculo, sobre a pomba e o cordeiro. Você acha que Daniel era o quê? Daniel era pomba. Daniel era cordeiro. Orar desse jeito, com humildade, um homem que jogou a vida dele na mão de Deus, e enfrentou a morte, enfrentou cova de leão, enfrentou um reino inteiro para não se dobrar. Podia chegar, né, irmão Luiz, com toda a autoridade, e dizer: Senhor, já deu, está na hora, essa prova tem que passar. Tem que passar essa prova, Senhor, está na hora já. Deus sabe a hora, irmão. Deus sabe a hora, irmã. Nunca diga que sua prova está na hora de parar. Deixa que Deus sabe. Apenas diga: Senhor, eu estou aqui. Senhor, eu estou aqui. Claro que você tem que discernir se é Deus te provando ou se é o diabo te tirando as bênçãos, te colocando medo. Muitas vezes a pessoa pensa que é Deus que não está alcançando a bênção. Deus está ali com a bênção na mão dele e ele não toma posse. É diferente, irmão Luiz. Agora, quando não está no teu alcance, não está nas tuas mãos, aí é Deus. Aí você tem que esperar em Deus. Agora, muitas vezes Deus dá nas tuas mãos para você fazer. Vai e faça. Aí é diferente. Veja. E ele diz assim, veja. Ele estava falando sobre a pomba e o cordeiro. Como esse Deus sozinho, ninguém mais poderia fazer isso. Deus teve que vir à terra e fazer o trabalho por si mesmo.
E quando ele representou seu filho na forma de um cordeiro, a mais mansa de todas as criaturas, e ele se representou na forma de uma pomba, o mais manso de todos os pássaros que voam no céu. E a razão pela qual ele fez foi para mostrar-nos que somente a mansidão habita com a mansidão. A humildade habita com a humildade. Tem que coincidir. Se Deus é humilde, nós não somos. Como que vamos ter companheirismo com Deus? Se Deus é humilde, ao ponto de se humilhar, descer de sua glória, entrar em um corpo de carne, se fazer filho, ir à cruz, e nós não temos humildade. Somente a mansidão habita com a mansidão, e a humildade habita com a humildade. Tem que coincidir. E nós queremos isso? Então, quando Deus desceu na forma de uma pomba e brilhou sobre o cordeiro, ele permaneceu no cordeiro. Ele nunca deixou o cordeiro, pois eles eram um. Esse foi um dos maiores avanços que o mundo já teve. Eles eram um. Para ficar com Deus, perto de nós, para ficar nós perto de Deus, o profeta diz: permaneça amável. Amém? Deus é amável. Para ficar com Deus, fique com amor. Deus é amor. Permaneça manso. Fique. Nunca seja autossuficiente. Sempre confie nele. Nunca use sua própria mente. Tome os pensamentos dele. Deixe que os pensamentos dele sejam seus. E eleve-os à sua mente carnal e repita-os e diga: ó Deus, tire todas as minhas dúvidas e deixe meus pensamentos serem teus pensamentos. E vocês, doentes, façam isso enquanto estamos falando. Apenas tirem. Joguem fora o pensamento de doença. Pegue os pensamentos curativos de Deus. Deixe-o se tornar o seu pensamento. Pense em coisas boas. Joga fora as coisas ruins. Pensa nas coisas de Deus. E você será muito feliz e abençoado. A oração de Daniel nós aprendemos nesta noite. Daniel reconheceu o seu erro, não escondeu de Deus, colocou diante de Deus, e quando ele colocou tudo isso diante de Deus, ele reconheceu que Deus era maior, sempre maior, e colocou assim, ó: Senhor, não por causa de mim, mas por causa do teu nome. Você pensou que sabedoria? Senhor, me abençoe para que o seu nome seja exaltado. Senhor, me prospere para que o povo veja, o mundo veja que o Senhor cuida dos seus. Senhor, cuida das minhas coisas. Senhor, cuida dos meus negócios. Senhor, cuida da minha saúde, para que o seu nome seja exaltado. Deus te abençoe, irmão Luiz, para que o nome de Deus seja exaltado. Deus te cure, irmã, para que o nome de Deus seja exaltado. Deus te renove as tuas forças para que o nome de Deus seja exaltado. Aleluia. Aleluia. Vamos orar um pouquinho nesta hora. Vamos orar um pouquinho nesta hora. Se coloque de pé, irmão. Se coloque de pé. Ore a oração de Daniel. Reconheça sua pequenez. Você está se humilhando não perante um homem, não na praça, não para contar, para ser visto. Você está se humilhando debaixo da potente mão de Deus. Senhor nosso Deus, aqui estamos nós, ó Pai, mais uma vez. Tantas vezes nós oramos, tantas vezes foi orado aqui nessa plataforma, desse púlpito, Senhor. Mas agora estamos aqui, ó Deus, reconhecendo que nós precisamos do Senhor, que nós temos falhado contigo, Senhor, que nosso povo tem falhado, que nós temos, Senhor, deixado a desejar em muitas coisas. Senhor, que nós não sabemos por onde começar a nos colocar diante de Ti. Mas nós entendemos, assim como Daniel entendeu pelos livros, as profecias e tudo mais, nós entendemos pelo livro de Pedro, por esta epístola, que nós temos que se humilhar debaixo da sua mão, que
que nós temos que ser humilde. E nós estamos aqui, Senhor, dizendo para Ti, faça no que o Senhor quiser de nós. Mas nós queremos estar revestidos, Senhor, de humildade. Nós queremos estar com o poder do Senhor em nossa vida. Senhor, faça o que precisar ser feito de nós, mas não deixe o mundo rir de nós. Não deixe o inimigo triunfar sobre nós, ó Pai. Nós queremos ser curados para a honra e glória do Seu nome. Nós queremos ser libertos para a honra e glória do Seu nome. Nós queremos ter ânimo, ter estímulo. Nós queremos que o Senhor mande embora esta frieza. Ó Senhor, manda embora esse desânimo que está querendo tomar conta do povo, Senhor. Manda embora, Senhor Deus, que nós possamos ser povos avivados, um povo cheio do Espírito Santo, cheio de amor, Senhor. Quebra nosso focinho se precisar, mas deixa nós amarmos um ao outro, que nós possamos olhar um para o outro através do Espírito, Senhor. Faz com que haja perdão, faz com que haja humildade no meio do Teu povo, para que o Senhor habite no nosso meio, Deus. Se nós amarmos uns aos outros, Pai, se nós estivermos em harmonia, o câncer não parará na frente desses filhos de Deus, a doença vai embora. Ó Deus, não precisa nem o pastor orar, se o amor cura, o amor liberta, o amor transforma a vida, Senhor. Ó Deus amado, se precisar que esta oração seja a oração dos meus irmãos, colocando diante de Ti a nossa fé, colocando a nossa vida, faça o que tem que ser feito conosco, mas não deixe o Espírito Santo se entristecer com nós, não deixe o Espírito Santo sair de nossa vida, não deixa, Senhor. Ó Pai amado, eu lembro de Davi, quando orou e pediu para Deus restaurar a alegria da sua salvação. Ele não perdeu a salvação. Talvez aqui meus irmãos, Senhor, eles não vão perder a salvação. Talvez esse irmão que não está com ânimo de vir no culto, ele não vai perder a salvação, mas ele perdeu a alegria da salvação, ele perdeu o estímulo. Então, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós oramos, levantamos as mãos e repreendemos e dizemos: sai, Satanás, da vida das pessoas, sai da vida desse irmão, sai da vida desta irmã, demônio que pegou essa pessoa, amarrou seus pés, amarrou sua mente, seus olhos no celular e até mesmo no aparelho de televisão, e não deixa ele sair para fazer vereda a vosso Deus. É desculpa e desculpa, meu Deus, mas nós cremos que aqueles que o Senhor chamou, o Senhor não perderá nenhum. Ó Deus, acorda esse povo, acorda, Senhor, a noiva, desperta os pastores para a oração, desperta a noiva para orar, Senhor. Daniel orava 3 vezes ao dia, meu Deus. Ajuda nós a estarmos ligados contigo, meu Deus. Ajuda nós, Senhor. Ó Deus amado, nós queremos, é a hora. O Senhor tem prometido nas Escrituras que os dias de Ananias e Safira iriam se repetir na igreja. Quando ali eles mentiram ao Espírito Santo, caíram mortos ali, Senhor. O Espírito Santo, Senhor, pode entender esse que está falando a verdade, esse que não está. Anima, levanta, Senhor. Pai Celestial, nós cremos que haverá um reavivamento. Agora o Senhor só vai reavivar aquilo que está dentro já. Só aquilo. Ajuda nós a entender isso. Tem que estar dentro de nós a coisa. Coloca, Senhor. Nós queremos estar cheios da Tua palavra, da Tua unção. Existe muito homem na frente ainda. Mas o Daniel reconheceu os seus erros, os erros do seu povo. E em nenhum momento Daniel questionou a Deus. Não. Ele disse: Senhor, nós estamos nessa situação porque merecemos. Ajuda nós mais uma vez, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém, Deus. Amém. Deus abençoe a todos. Em nome do Senhor Jesus.